Então aqui é o professor Rodolfo e diz aí o problema. Seja viga abaixo, utilizando o princípio dos trabalhos virtuais, desenvolvendo e integrando as funções dos esforços internos, pede-se calcular o deslocamento vertical no ponto C e a rotação no ponto B. Então aqui nós temos uma viga formada por duas barras, a barra B e a barra BC. No ponto A, a gente tem um mancal com a reação de momento e a reação horizontal. No ponto B, nós temos um apoio do primeiro gênero. A viga está sujeita a uma carga distribuída de intensidade 5 kN. O vão da esquerda L1 mede 4 metros e o vão da direita 2 metros. Além disso, tem uma força concentrada aplicada no ponto C com intensidade de 7 kN. Todos os elementos têm um módulo de elasticidade de 25 GPa, o módulo transversal 10,4 GPa e a seção transversal retangular de 20 por 40. Pelo princípio dos trabalhos virtuais, um modelo de viga, a gente tem que os deslocamentos vão ser igual à integral do esforço normal dividido pela rigidez do esforço normal, E vezes A, mais a integral dos esforços cortantes dividida pela rigidez ao cisalhamento, G aqui, mais a integral dos momentos fletores dividido pela rigidez da flexão, EI. Como já foram dadas aí as propriedades geométricas, vamos começar logo calculando essas rigidezes aí. Então, o E vezes A, a gente vai ter, e deixando coerentes também as unidades, né? Quilonewton em metro. Então, o módulo da elasticidade está dado como 25 GPa, transformando para quilopascal, nós teríamos 25 vezes 10 a 6, a área 0,2 por 0,4 metro quadrado. Então, E vezes A fica igual a 2 vezes 10 a 6 quilonewtons. G, aqui o módulo transversal 10,4 gigapascal, né? Então 10 a 6 para ficar quilopascal. A área de cisalhamento efetiva vai ser a área dividida pelo fator de cisalhamento, que para seção retangular é igual a 1,2. Então 0,2 vezes 0,4 dividido por 1,2. Isso aqui vai ficar igual a 693,33 10 a 3 kilonewtons. E a rigidez de flexão é I. O módulo longitudinal, 25 vezes 10 a 6, vezes o momento de inércia, base vezes altura ao cubo, dividido por 12. Isso daqui fica igual a 26,667 vezes 10 a 3 kN metro quadrado. Para calcular os deslocamentos, a gente precisa aplicar o carregamento real na estrutura e depois os virtuais na direção do deslocamento que a gente quer calcular. Então eu vou aproveitar essa figura aqui e aqui mesmo eu já vou fazer a configuração do carregamento real, aproveitando aí o formato que ela já está. Então só preenchendo aqui os valores, né? A carga distribuída é 5 kN por metro, a força concentrada 7 kN, o vão L1 4 metros e o vão L2 2 metros. Aqui no ponto B a gente tem um apoio do primeiro, então vamos ter aqui uma reação vertical, vou chamar de VB. No ponto A nós temos uma reação horizontal, que eu vou chamar de HA, e uma reação de momento que eu vou chamar de MA. Então fazendo aí o somatório forças horizontais igual a zero, a gente tem que o HA vai ser igual a zero, somatório de forças verticais igual a zero. Nós temos aí menos 5 vezes 6 da carga distribuída, mais 7 do F1, mais VB igual a zero, o que implica aí que o VB vai ser igual a menos 30 mais 7, menos 23, né? Trocando o lado, 23 kN. Somatório de momentos igual a zero, tomando como referência o ponto A, nós temos aí VB vezes 4, mais 7 vezes 6, menos 5 vezes 6 vezes 3, e pelo sentido que eu coloquei aqui o MA, menos MA igual a zero. Calculando aqui o valor do MA, com o VB que nós já conhecemos que é igual a 23, a gente chega que o MA vai ser igual a 44
kN. Então já temos aí as reações. Se nós temos as reações, a gente pode traçar os diagramas, né? Como é um modelo de viga e a gente não tem nenhum carregamento horizontal aplicado, então eu já posso escrever aqui que o diagrama de esforço normal vai ser nulo. Diagrama de esforço cortante. Quilonewton, né? Eu estou falando aqui do carregamento real. Diagrama de esforço cortante. Aliás, nem é necessário traçar o diagrama porque o enunciado pede para calcular utilizando as equações, né? Mas daí, em todo caso, é interessante traçar o diagrama para poder comparar, validar as equações que forem encontradas. Então, diagrama de cortante. Aqui a gente sai com o valor igual a zero, já que não tem nenhuma carga vertical aplicada. Daí desce com o valor da carga distribuída, menos 5 vezes 4. Então daqui a gente vai para menos 20. Menos 20 contra VB sobra aí para mais 3. 3 menos outro pedaço da carga distribuída, caso 5 vezes 2. 3 menos 10, a gente vai para menos 7, né? Então está aqui o diagrama de esforço cortante. Como é para calcular com as equações, eu vou, em todos os casos aqui, considerar que o eixo x do trecho AB, ele tem origem aqui no ponto A e vai até o ponto B. E, para o outro lado, eu imagino que vai ficar mais fácil aí, sobretudo no momento fletor, utilizar o eixo aqui vindo da direita para a esquerda. Então, no trecho BC, o início é em C e vai para B. Então, aqui também eu tenho o valor de x. Desse modo, eu posso escrever a equação do esforço cortante aí nesse trecho AB, em função de x, né? Fica fácil de ver se eu marcar um ponto x aqui, por exemplo, né? E olhar para a esquerda, o cortante no ponto x, que está, digamos, né? Uma distância x aqui do ponto da esquerda, seria simplesmente a carga distribuída, né? Que está fornecendo o cortante. Então, menos 5x. Menos 5x. Enquanto que a equação do cortante aqui no trecho BC, também em função de x, fazendo o mesmo esquema que eu fiz aqui, a gente teria menos 7 mais 5x, né? Se eu marcar um ponto x aqui, e digamos que eu tenho a distância x daqui para cá, eu teria o cortante, né? Menos, já que está para cima e eu estou olhando para a direita, né? Menos 7 mais 5x. Então eu já tenho aí as funções que definem o meu esforço cortante nos dois trechos. Em relação ao diagrama de momento fletor, quilonewton-metro, né? Novamente estou escrevendo aqui o carregamento real. De cara, né? Eu posso dizer que o momento no ponto C é igual a zero. O momento no ponto A vai ser o valor do MA, que foi 44 kN. Positivo, né? Pelo sentido ali a gente vê que a tração é na parte de baixo, ou com a regra da mão esquerda, como queira, né? Então aqui fica 44. Então só resta aí calcular o momento no ponto B. Momento em B, tomando pelo lado da direita, a gente pode escrever como sendo 7 vezes 2 menos 5 vezes 2 vezes 1, 14 menos 10, né? Então 4. Então, momento em B, 4 kN. 44 aqui eu teria 4. Como eu tenho carga distribuída, vou ligar aqui com linha tracejada. Vou ligar aqui também com linha tracejada. Aqui eu acrescentaria, né? O QL ao quadrado sobre 8. Aqui também a mesma coisa, QL ao quadrado sobre 8. Como eu vou usar as equações mesmo, não vou nem me dar o trabalho de calcular quanto é esse daqui. Só vou colocar mesmo QL ao quadrado sobre 8. Para lembrar que teriam esses valores, né? Apesar de que aqui, inclusive, eu calcularia o valor do momento máximo, né? Mas, enfim, com as equações isso é desnecessário. Momento no trecho AB, função de x, né? Tomando o momento aqui pelo lado da esquerda, eu teria mais MA, que foi igual a 44, né? Menos a carga distribuída, que foi 5, vezes a distância x e vezes aí a metade de x. Então, o momento no trecho AB, posso escrever aqui como sendo 44 menos 2,5x.
x ao quadrado. Essa equação pode ser validada substituindo, por exemplo, x por zero, daria 44. E se eu colocar o x igual a 4, que é o ponto B, né? Aqui eu teria 4 ao quadrado, 16, vezes 2,5, 40. 44 menos 40, 4, né? Então está validada aqui a equação. E o momento no trecho BC, tal qual eu fiz por cortante, né? Vou considerar da direita para a esquerda. Então eu teria aqui o momento dado por 7x. Mesma coisa aqui, né? Menos 5x vezes x sobre 2, né? Que seria uma concentrada fictícia aplicada aqui. Então o momento fica dado aí por 7x menos 2,5x ao quadrado. Equação do momento nesse trecho. Então tá aqui os efeitos, né, do carregamento real. Daí a questão pede o deslocamento vertical no ponto C e rotação no ponto B. Vamos começar aqui calculando pelo deslocamento vertical no ponto C. Então, para calcular o deslocamento vertical no ponto C, vou chamar aqui de letra A, vou pegar a minha estrutura, né? A viga lá com uma cal do lado da esquerda, mais um apoio aqui. Os pontos, cadê a caneta? A, B e C. Eu quero o deslocamento vertical em C. Pela configuração do carregamento, eu imagino que o deslocamento vai ser para cima, no ponto C. Isso aqui vai descer, vai terminar levantando lá o balanço. Então, vou aplicar aqui uma carga unitária na vertical, né, com valor unitário. Mesma coisa, né, agora que eu fiz para o real, vou fazer para esse carregamento virtual. Então, deixa eu representar aqui as minhas reações. Aqui eu teria o VB, tá aqui o HA e tá aqui também o MA, né? Somatório, forças horizontais igual a zero, implica aí que o HA aqui vai ser igual a zero. Somatório, forças verticais igual a zero. Já coloquei o VB para baixo, então daqui eu já encontro que o VB vai ser igual a 1. E somatório de momentos em relação ao ponto A igual a zero, eu teria aqui menos VB, que é no caso menos 1, né? Menos 1 vezes 4, mais 1 vezes 6, menos MA igual a zero. Nessa condição aqui, implica que o MA vai ficar igual a 2, né? Como o carregamento virtual ele não tem unidade, normalmente é força vezes distância, e a distância são dadas em metro, o momento aqui teria unidade de metro. Nessa condição aqui, a gente pode também, né, tal qual foi o real, já dizer que o diagrama de esforço normal é nulo. Aliás, é conveniente aqui, como estou falando do virtual, representar uma barrinha aqui em cima, né? H barra, V a barra, M a barra. O diagrama de esforço normal é nulo. Diagrama de esforço cortante. Diagrama de cortante. Eu não tenho nenhuma carga vertical até chegar no ponto B, né? Então, o diagrama de cortante é nulo em todo esse trecho. Quando encontra aqui o VB, a gente vai para menos 1. Daí segue constante com valor de menos 1. E sobe aqui, né, com valor de 1. Então, está aqui o diagrama de cortante. Fácil de identificar aqui as equações, né? Porque deu constante. Então, cortante no trecho AB, função de x é igual a zero. E o cortante no trecho BC é uma função constante aqui, igual a menos 1, né? Então tá aí o diagrama de cortante. Aliás, como é o virtual, né? Que é a barra e que barra também aqui. Então só resta agora o diagrama de momento fletor. Diagrama de fletor. A gente tem novamente que o ponto C é igual a zero, extremidade de balanço. O ponto A vai ser a própria reação, né? Pelo sentido que ficou aqui o MA. A gente tem que isso aqui vai ser positivo. Aqui a gente tem mais 2. Então só resta de novo aqui para calcular o ponto B. Não vou nem me dar o trabalho de escrever, né? Fica fácil de ver aqui que vai ser 1 vezes 2. Então aqui também vale 2, do mesmo jeito, né? Então tá aqui o diagrama de momento fletor. Definindo aqui as funções, lembrando os eixos, né, que eu considerei para o real, que tem que ser os mesmos, né? No trecho AB, posso escrever a equação do momento como sendo 2, constante,
E no trecho BC, posso escrever a equação no momento como sendo x, né? No caso aqui eu teria 1 vezes x, no caso. Então tá aí a equação do momento. Já temos as equações, então a gente já pode calcular o deslocamento, né? O deslocamento, integral do normal dividido por EA, mais integral do cortante dividido por GAQ, mais integral dos fletores dividido por EI. O normal foi nulo tanto do real como do virtual, então esse termo aqui já posso dizer que ele vai ser igual a zero, né? Então o deslocamento aqui vai ser igual. Em relação ao cortante, como esse trecho foi nulo, só vou ter o trabalho de calcular mesmo aqui no trecho BC. Então eu vou ter aqui integral. O trecho BC tem comprimento de 2 metros, né? Então, integral de 0 a 2. A função que define o cortante nesse trecho para o meu carregamento real foi menos 7 mais 5x. Aqui eu tenho menos 7 mais 5x. E para o virtual foi igual a menos 1. Então, isso aqui vezes menos 1 dx. Eu tenho mais agora a integral dos momentos, né? No trecho AB, integral de 0 a 4. Para o carregamento real, a função que define esse trecho aí é 44 menos 2,5 x ao quadrado. 44 menos 2,5 x ao quadrado. No virtual, a função que define isso daqui é 2, então dx, né? E no trecho BC, comprimento de 2 metros, integral de 0 a 2. A equação que define esse trecho para o meu carregamento real, 7x menos 2,5x ao quadrado. E no virtual, x, né? Então, x dx. Daqui a gente tem menos 7 vezes menos 1, 7, integral 7x. 5x vezes menos 1, menos 5x, integral menos 5x ao quadrado sobre 2. Isso aqui no intervalo de 0 a 2. Mais, né? 44 vezes 2, 88. Integral de 88, 88x. Menos 2,5 vezes 2, 5, né? Então, menos 5x ao quadrado. Vai ficar aqui menos 5x ao cubo sobre 3. Integrando isso daí, né? De 0 a 4. E mais 7x vezes x, 7x ao quadrado. A integral 7x ao cubo sobre 3, né? E menos 2,5 x ao quadrado vezes x. Menos 2,5x elevado a 3. Integrando aí, menos 2,5x elevado a 4 sobre 4. Isso aqui no intervalo de 0 a 2, né? Aliás, já ia me esquecendo, né? Isso daqui dividido por g aqui. Isso daqui dividido por aí. Isso daqui também dividido por aí, né? Vou colocar aqui g aqui. Aí. E aí. Então, deslocamento. Substituindo aqui o x por 2, a gente tem 7 vezes 2, 14, menos 5 vezes 4 dividido por 2. Isso aí vai resultar em 4. Então, fica 4 dividido por g aqui. Mais 88 vezes 4, menos 5 vezes 4 ao cubo dividido por 3. Isso aqui é igual a 736 dividido por 3, dividido por aí, né? E 7x ao cubo sobre 3 menos 2,5x a 4 sobre 4. Também calculando esse valor aí, isso aí fica igual a 26 dividido por 3 aí. De modo que o deslocamento fica resumido em 4 dividido por g aqui, mais 254 dividido por aí. Como a gente já começou calculando aqui os valores, né? Do G aqui, que foi 693,33, 10 a 3 kN. E o valor do EI, que foi 26,667, 10 a 3 km². Substituindo aqui, a gente chega que o deslocamento vai ser igual a 9,53
vezes 10 a menos 3 metros, né? Eu já vou colocar aqui como 9,53 milímetros. Aproveitando aqui também para calcular a contribuição de cada um desses esforços na resposta final, né? O normal não contribui nada, porque o diagrama de normal foi nulo. Então, o normal posso apontar isso daqui como 0% da resposta. O esforço cortante, dividindo esse termo, né, pela resposta total, a gente chega aí que a contribuição dele é 0,06%. E o momento fletor, né, obviamente que vai ser o restante, mas daí seria 254 dividido por aí, dividido pela resposta total, que aí no caso fica igual a 99,94%. Então, no caso aqui, o momento representa quase que a totalidade da resposta, né? Enfim, calcular o deslocamento vertical no ponto C. Deslocamento vertical no ponto C, 9,53 milímetros. Como eu apliquei a carga virtual para cima, né? Então significa que o deslocamento no ponto é 9,53 milímetros para cima. Isso é importante para a gente também. Então está aqui o deslocamento vertical. A questão pede também, né, a rotação do ponto B, então vamos agora calcular a rotação no ponto B. Eu chamei de A, outro eu vou chamar aqui de B, então. Rotação em B. Novamente vou representar a minha estrutura. Tem uma caula do lado da esquerda, um apoio aqui, né? Os pontos A, B e C. Daí, se eu quero calcular a rotação, eu vou aplicar um momento unitário, né? Então, aqui no ponto B, momento unitário. Daí a gente consegue calcular a rotação em B. Mancal e apoio do primeiro gênero. Então, aqui eu tenho a reação vertical, que eu vou chamar de VB. Reação horizontal, HA. E tenho também aqui uma reação de momento MA. Somatório de forças horizontais igual a zero. A gente tem que o HA vai ser igual a zero. Somatório de forças verticais igual a zero. Também não tem nada, né? Então, VB igual a zero. Somatório de momentos em A igual a zero. Pelo sentido que eu coloquei aí, eu tenho menos MA mais 1, né? Igual a zero. Então, MA igual a 1. Nesse caso aqui, tal qual foram os anteriores, né? Posso dizer que o diagrama de força normal é nulo, já que eu não tenho nenhuma força horizontal aplicada aí. Melhor ainda do que foi a letra A, né? Também eu não tenho carga vertical, então nesse caso aqui também o diagrama de força cortante também é nulo. Já resume muitas coisas pra gente, né? Diagrama de momento fletor. Não é nulo, mas pelo que eu tô vendo aí vai ficar fácil também, né? O ponto C é igual a zero. Não tem um carregamento daqui para cá, então essa barra toda aqui, o diagrama é nulo. Lá no ponto A é o próprio valor do MA, que foi igual a 1. E indo até o ponto B, né? A gente só enxerga sempre o MA, então só vou ter até o ponto B o valor constante de 1, né? Então tá aí o diagrama de momento fletor. A equação que define, né, o momento no trecho AB, função constante, 1. Uma equação que define o momento no trecho BC, 0, né? Então, o deslocamento, né? Integral do normal não vou ter, integral do cortante não vou ter. Vou colocar aqui só a integral do momento, tá? Dx. Isso aqui vai ficar igual. O último trecho também não tem nada, né? Então vai ficar resumido só no trecho AB. Então, integral de 0 a 4. Para o carregamento real, a função nesse trecho é 44 menos 2,5 x ao quadrado. Vezes 1 dx. Então, o deslocamento integral de 44, 44x, integral de 2,5 x ao quadrado, menos 2,5 x3 sobre 3. Isso aí no intervalo de 0 a 4, né?
Aliás, novamente, né? Isso aqui dividido por aí. Isso daqui também dividido por aí. Então, substituindo aqui em x o valor de 4, a gente encontra que o deslocamento vai ser igual a 122,67 dividido por aí. Deslocamento esse aqui é a rotação em B, né? Então, a rotação em B vai ser igual a 122,67. O EI a gente já tinha calculado, foi aqui 26,667 10 a 3 kNm². Então, a rotação vai ficar igual a 4,6 vezes 10 a menos 3 radianos, calculando aí o valor. Como, né? Eu apliquei o momento unitário no sentido anti-horário, então a rotação no ponto B, 4,6 10 a menos 3, também no sentido anti-horário, já que o valor deu positivo. E é isso. Então, calcular o deslocamento vertical em C e a rotação em B. Deslocamento vertical 9,53 para cima. E a rotação, cadê? 4,6 vezes 10 a menos 3. E como complemento, né? O normal aqui não contribuiu em absolutamente nada. O cortante, tão pouco. E o momento foi só, né, o responsável pela resposta 100%. Então é isso aí.